Bom, conforme prometido para a completude dos alfarrabos, hoje a gente vai fazer uma resolução de um exercício completo, porque, como vocês bem já sabem, a parte mais importante, mais difícil, acaba sobrando para quem pode. Então, aqui estou eu, Vinícius Castanho, apresentando. No bastidores a gente tem o Thiago Marum. E se você quer saber como a gente resolve esse exercício, vem com a gente que a gente te mostra tudo. Vai! Primeiramente, sejam bem-vindos. Você está no Educacional THM, diretamente do estúdio da banda. E essa é a última vez que eu vou pedir para vocês neste curso de se lembrar de curtir o vídeo se você gostar, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, já passou do horário de se inscrever, e compartilhar o vídeo para aqueles que tiverem interesse sobre a teoria das probabilidades ou aquele que gosta de aprender. Bom, sem mais delongas, vamos ao nosso enunciado que está na nossa lousa digital e vamos à nossa resolução. A função densidade conjunta de variáveis aleatórias x e y é... Aí ele dá a nossa função com uma carinha bem feia, mas não vamos julgá-lo. Item A. Calcule a probabilidade de x maior do que 1 e y menor do que 1. Bom, a essa altura do campeonato, com o alicerce da última aula dada para o Thiago, eu imagino que vocês tenham em mente que a gente vai resolver esse exercício com base no processo de integração. Tratando-se de uma função de densidade conjunta para duas variáveis, um problema bidimensional, a gente vai... Deixa eu dar um zoom para vocês, que eu recebi essa dica, e aí eu vou pôr ela em prática. Pronto. A gente vai resolver essa probabilidade de x maior do que 1 e y menor do que 1 pelo processo de integração dupla. E como que a gente vai montar a nossa integral? Bom, primeiro... Nossa, que símbolo de integral bonito. Bom, é isso. Primeiro a gente vai integrar em x. E o x tem que ser valores maiores do que 1. Então os meus limites de integração vai ser de 1 a mais infinito. Eu vou integrar quem em x? Eu vou integrar a minha função f de xy. dx. Depois eu vou integrar em y, e o y são valores menores do que 1, então ele vai de 0 a 1 em dy. E só para completude dos alfarrabos novamente, o y parte de 0 porque no nosso enunciado ele deu o domínio aqui. O x vai de valores maiores ou iguais a 0 e o y também. Então a gente pode dessa forma resolver a nossa integral. Eu não estou interessado neste curso em fazer o processo de integração para vocês, porque eu imagino que vocês já estejam fazendo de cabeça cálculos mentais de integral, porque é algo, assim, esperado de um aluno do THM. Mas se você também tiver dúvidas sobre isso, não vamos julgar, você deixa aqui nos comentários suas dúvidas, entra lá no nosso site thmestatistica.com e manda sua dúvida para a gente, que a gente vai ter o prazer de ajudar. E voltando ao exercício, se você primeiro resolver essa parte da integral, você vai achar 2e elevado a menos 2y menos 1. E aí eu peço para você ter atenção que, como eu integrei em x, eu passo a ter uma função que só depende de y. E aí quando eu integrar em y, eu vou ter o valor final da minha probabilidade. Fazendo essa continha, essa nova integral de cabeça, eu vou resultar em 1 sobre e, subtraído de 1 sobre e elevado ao cubo. E essa é a nossa primeira resposta do item A. Se você tem dúvidas, você pode deixar nos nossos comentários, mas você tem dúvida? Tem umas questões não resolvidas, mas a gente fala isso depois. Tudo bem, mas sobre o exercício... Não, Não. Nenhuma dúvida. Então vamos continuar. O exercício B, deixa eu voltar para o enunciado para vocês verem, ele pede a probabilidade de x ser menor do que y. Bom, agora ele pede, assim, o problema em essência é o mesmo, a gente ainda vai tratar com
o processo de integração, só que agora não é x maior do que um número, y maior do que um número, agora é x menor do que y. Para isso, a nossa probabilidade de x menor do que y vai se dar novamente, me embolei com a caneta, vai se dar novamente pelo processo de integração, de forma que, primeiro, eu vou integrar em y, com o meu lindo símbolo de integral, e o y ele vai ser integrado de x a infinito. Por que de x a infinito? Porque o x é um número, o y é um número maior do que x. Então, logo eu vou integrá-lo de x a infinito. Eu vou integrar a minha função em dy. Posteriormente, eu vou integrar novamente, completando a minha integral dupla. Esse aqui saiu mais torto, deixa eu corrigir para vocês, porque eu estou tentando ser mais caprichoso. O x não tem restrições nesse caso, ele vai ser integrado de 0 a infinito em dx. E aí, novamente, não é do nosso interesse a resolução de integrais, porque aqueles que resolvem mentalmente já estão adiantados, aqueles que estiverem dúvidas estamos à disposição, mas essa conta em y vai resultar, de acordo com os meus cálculos mentais, e elevado, fiz um 2 aqui, e elevado a menos 3x dx. E novamente eu vou chamar a atenção para o detalhe. Agora integramos primeiro em y. Logo, a nossa função resultante, o resultado dessa integral, ficou apenas em função de x. E agora, quando integrarmos em x, vamos obter o resultado numérico da nossa integral. Fazendo essa continha, a gente vai chegar em 1/3, que é a nossa resposta para a probabilidade de x menor do que y. Tudo bem, tudo bonitinho. Agora vamos para o item C, que eu acredito ser o item mais bonito desse exercício. O item C pede a covariância de xy. A covariância de xy, se você está em dia com a matéria, é dada por cov de xy igual a e de xy menos e de x vezes e de y. Se você não souber de onde vem essa expressãozinha, eu convido você a olhar os vídeos anteriores, que eu não sei onde está na sua tela, que o Thiago explica isso com mais detalhes. Eu estou partindo do pressuposto que você sabe de onde vem essa expressão. E para não resolver ela muito embolado, porque vai ser uma operação entre integrais, eu vou fazer por partes. Primeiro a gente vai calcular o e de x. O e de x sendo uma variável aleatória contínua, vai ser dado pela integral de 0 a infinito. 0 a infinito? De x, nossa, esse infinito ficou bonito. Infinito. De x, a marginal de x dx. Bom, temos um problema. Antes disso, precisamos calcular a marginal de x. E a marginal de x, a gente sabe calcular, é dada pela integral de 0 a infinito, de maneira genérica, da nossa função de duas variáveis. Só que como a gente quer a marginal de x, logo a gente tem que integrar em y. Isso faz sentido para você? Espero que sim. Faz para você? Faz sim. Se o Thiago entende, eu espero que vocês entendam também. Fazendo esse cálculo rapidinho aqui, sem mais delongas, a gente vai ter que a marginal de x é e elevado a menos x. Dessa forma, a gente pode calcular o valor esperado de x como a integral de 0 a infinito de x e elevado a menos x dx. E esse valor nos dá um incrível resultado de 1, valor numérico da nossa integral. Tá bom, tem o nosso primeiro item, primeiro integrante da nossa expressãozinha. Vamos para o próximo. Dessa vez, de maneira análoga, vamos resolver o e de y, o valor esperado de y,
que é dado pela integral de 0 a infinito de y, marginal de y, dy. Da mesma maneira, temos que achar a marginal, dessa vez da variável y, que vai ser dada pela integral de 0 a infinito. Nossa, ignora meu infinito que ele está saindo feio, mas acredite que é infinito. Da minha função bidimensional em dx. Novamente em dx, porque assim eu vou ter uma função que só depende de y. Fazendo essa continha, sem mais delongas, a gente acha a marginal como 2e elevado a menos 2y. E quando a gente integra essa função de 0 a infinito, vamos encontrar o valor esperado de y, que vai ser a integral de y, 2e elevado a menos 2y, dy, que resulta em meio. Deixa eu botar a fração aqui para vocês. Beleza, temos 2 integrantes dentre 3 que precisamos encontrar. Para completar esse exercício, vamos calcular agora a parte mais interessante, na minha opinião, claro, que é o valor esperado de x, y. E se eu não me engano, até esse ponto das nossas aulas, a gente não teve algo parecido com isso. A gente sempre calculava o valor esperado de x, o valor esperado de y. Assim, é comum ele pedir de x, y? Depende. Na nossa lista de exercícios que você pode achar no nosso site, que está na descrição, temos em cerca de alguns punhados de exercícios que abrangem esse detalhe, que eu convido você a dar uma olhada. Apesar de ser algo um pouco mais detalhado, específico, se assim eu posso dizer, eu acho que é algo muito interessante de se ver para a completude dos alfarrabos. Termo que eu estou usando bastante nessa aula. Mas, sem mais delongas, o valor esperado de xy vai ser dado pela integral dupla de 0 a infinito, nos dois casos, de xy, f de xy, em dx e em dy. E aí, vamos analisar essa expressãozinha com um pouco mais de detalhe. Quando eu queria o valor esperado de x, eu fazia a integral de x vezes a sua marginal. Quando eu queria o valor esperado de y, eu fazia a integral de y vezes a sua marginal. Agora que eu quero o valor esperado de xy, eu não vou integrar com base nas marginais. Eu vou fazer a integral dupla de xy pela sua função original, minha função que contém duas variáveis. E para completar o nosso exercício, finalmente, a gente vai fazer essa continha. Eu vou fazer direto, para a gente não se alongar em problemas de cálculo. Esse aqui vai resultar em meio também. Nossa fraçãozinha 1 sobre 2. E aí, quando eu voltar para o nosso problema, que está aqui em cima, deixa eu botar aqui para vocês, eu já tenho todos os meus resultados. A covariância, que é dada pelo valor esperado de xy, subtraído da multiplicação do valor esperado de x pelo valor esperado de y, vai ser meio subtraído de 1 vezes meio. E aí agora, depois de tantas integrais duplas, eu acho que você deve estar com medo dessa expressão. Eu espero que não, mas eu falo por experiência própria. Isso aqui dá um incrível valor de 0. Nossa covariância de xy resulta 0. E dessa forma, resolvemos os 3 itens do nosso exercício, que finaliza, assim, a nossa sequência do nosso curso de probabilidades. Eu tenho um desafio. Thiago tem um desafio, vamos ouvi-lo. Eu gostaria de saber de vocês aí inscritos, é claro que a gente já sabe, mas se essas variáveis são independentes, porque agora a gente tem uma covariância 0. Você poderia se assustar, mas a gente viu algumas aulas atrás, e claro, vocês estão cientes que a gente viu isso, porque vocês assistiram essa aula, de que a gente tinha uma propriedade, que quando as variáveis são independentes, a covariância é 0, mas a volta não era necessariamente verdade, a gente tinha umas coisas meio assim. Então, fica aí o desafio, tente fazer, coloque nos comentários que a gente te responde. É isso. Lançado o desafio, eu espero que vocês ao menos tentem
E se vocês tiverem dúvida, nossa aba está aí aberta para atender vocês. Bom, sem mais delongas, eu acho que a gente termina por aqui. Eu já estou no estúdio da banda e espero que vocês estejam satisfeitos com o nosso curso. Vamos finalizando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau. Quer dar tchau? Tchau! Tchau!